Finalmente, o grupo de 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza foram autorizados a deixar a região, mas ainda não deixaram. Se você quiser entender o porquê disso, me acompanha aqui nesse vídeo. Já deixa aí seu like, comenta e vamos lá. Galera, hoje é sexta-feira à noite já, dia 10 de novembro. E aí começo com uma boa notícia, né? Pelo menos uma boa notícia parcialmente. Hoje pela manhã, já havia sido anunciado na verdade na quinta-feira à noite, que na sexta-feira pela manhã, lá na faixa de Gaza, os 34 brasileiros teriam seus nomes incluídos na lista de pessoas autorizadas a deixarem a faixa de Gaza. Foi o que aconteceu, olha aí. Brasileiros são autorizados a sair da faixa de Gaza. Inclusive, hoje pela manhã, sexta-feira, um desses brasileiros filmou o deslocamento desses brasileiros. Eles saíram da cidade, a maioria deles, né, dos 34, de uma cidade na faixa de Gaza chamada Khan Yunis e se dirigiram para a fronteira da faixa de Gaza com o Egito, a famosa passagem de Rafah. Nesse mapa aqui você consegue identificar, ó, Khan Yunis, onde estava a maioria dos brasileiros, e Rafah, uma distância em linha reta de cerca de 15 quilômetros. O ônibus, inclusive, um ônibus contratado pelo governo do Brasil para levar esses brasileiros até a fronteira. Porém, lamentavelmente, para aumentar o drama desses brasileiros, olha só como eles encontraram os portões da passagem de Rafah, fechados. As manchetes hoje, frustrantes, traziam isso, ó. Egito autoriza a saída de brasileiros, mas fecha a fronteira novamente. Cara, que azar desses brasileiros, hein? Se já não bastasse o drama, né, de estarem numa zona de guerra há mais de um mês, se já não bastasse a frustração de terem tido várias listas que não traziam seus nomes, quando o nome aparece, eles não conseguem fazer essa travessia porque a passagem foi fechada novamente. Oficialmente, o que foi divulgado como sendo razão para o fechamento dessa passagem? Segundo o Egito e segundo autoridades israelenses, havia suspeita que a abertura da passagem hoje, sexta-feira, fosse utilizada por militantes do Hamas infiltrados nos vários estrangeiros que foram autorizados a sair. Imaginava-se então, ou suspeita-se, que militantes infiltrados poderiam acabar saindo também pela fronteira. Então, para garantir a segurança de quem, né? Do Egito e atender aos interesses de Israel para impedir a fuga aí de militantes. O Egito fechou essa fronteira. Há também uma outra versão, segundo a qual eles deveriam, os brasileiros, aguardar a saída de algumas ambulâncias, porque as ambulâncias têm prioridade, porque levam feridos, né? E feridos numa zona de guerra, eles têm, por legislação internacional, a preferência de evacuar esses lugares. O fato é que nenhuma das duas justificativas aí me convence muito, viu, galera? Olha só, os caras estão aí, ó, na linha de fronteira, né? O que justifica impedir a passagem dessas pessoas, desses brasileiros, que conseguem comprovar que são brasileiros, que já tem do outro lado, no lado do Egito, um avião os aguardando para virem para o Brasil, ou seja, eles nem vão ficar no Egito, nem vão gerar problema. O Egito poderia alegar assim, esses brasileiros vêm para cá, vão ficar aqui, o que eu vou fazer com isso? Não, nem no Egito eles vão ficar. Eles virão direto para o Brasil, já tem um avião do Brasil há 3 semanas esperando essa galera passar para o lado egípcio. E, infelizmente, eles não conseguiram fazer essa travessia. E aí, diante de mais essa frustração, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, afirmou que a diplomacia brasileira vai continuar trabalhando intensamente nos bastidores, mas que não é possível precisar uma data, um momento exato sobre quando esses brasileiros conseguirão deixar a região. Infelizmente, segundo ele, toda a zona de guerra é muito instável e aí não é possível precisar se isso pode ser reaberto, essa fronteira pode ser reaberta no sábado, no domingo, se semana que vem. Então, infelizmente não é possível estabelecer uma data, um prazo para que esses brasileiros deixem a região de guerra. E quanto mais o tempo passa, maior é o drama, maior é o risco que essas pessoas correm. Afinal de contas, estão numa zona de guerra. Beleza, beleza? E aí, as relações do governo brasileiro com o governo de Israel estão cada vez piores. Na terça-feira dessa semana,
a diplomacia brasileira, liderada por este moço aí, pelo Mauro Vieira, afirmou o seguinte: diante da demora, né, para a liberação dos brasileiros, a diplomacia do Brasil diz que se alguma coisa ocorresse, acontecesse com os brasileiros, imagine só, o abrigo em que eles estão, caso fosse atacado, e alguns desses brasileiros morressem ou ficassem feridos. O que a diplomacia do Brasil disse? Que as relações entre os países ficaria insustentável. Ou seja, foi uma espécie de ameaça, né? Por que ameaça? Porque fica claro cada vez mais para a diplomacia do Brasil que a demora na liberação dos brasileiros foi uma espécie de retaliação de Israel ao Brasil. E por que Israel estaria retaliando o Brasil? Porque na visão de Israel, o Brasil não se posicionou ao lado de Israel nos ataques contra o Hamas. Isso quer dizer, então, que o Brasil se posicionou ao lado do Hamas? Também não, galera. Aqui, muito cuidado, é preciso ser muito honesto na hora de fazermos as análises. Logo após os ataques do Hamas contra Israel, o governo brasileiro se posicionou prontamente condenando os ataques, certo? E se solidarizando com Israel. Agora, o que o Brasil não fez em nenhum momento? Em nenhum momento o Brasil apoiou os ataques que Israel vem fazendo contra o Hamas, que tem levado milhares de pessoas à morte, principalmente mulheres e crianças. O Brasil, inclusive, enquanto esteve na presidência do Conselho de Segurança da ONU, no mês de outubro, o Brasil propôs um cessar-fogo e criticou a forma como Israel estava reagindo ao covarde ataque que havia sofrido. Israel, então, passou a considerar o seguinte: se o país Brasil não está nos apoiando, ele está contra nós. Então o Brasil interpreta que essa demora na liberação dos brasileiros foi uma retaliação, uma espécie de boicote de Israel ao nosso país. Se isso é verdade ou não, talvez nunca saberemos, né? Mas os indícios são fortes de que, de fato, Israel agiu nesse sentido. E aí, se a situação já estava muito ruim, ela pode ficar ainda pior. Não é isso que diz o ditado? Não há nada tão ruim que não possa piorar. E por que piorou ainda mais? Porque na quarta-feira, um dia depois da diplomacia do Brasil ter feito essa declaração, né, de que as relações poderiam ficar insustentáveis, o embaixador de Israel, esse moço aqui, o Daniel Zonsheim, embaixador de Israel no Brasil, se reuniu com deputados da oposição, ou seja, deputados de direita no Brasil, para mostrar imagens dos ataques que o Hamas fez no dia 7 de outubro. E aí, nessa mesma reunião, estava quem? O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Sentaram lado a lado, E aí, como que o governo do Brasil, a diplomacia do Brasil, vê esse gesto, vê esse ato do embaixador israelense? Como um desrespeito ao governo brasileiro, como uma espécie de provocação. Olha a manchete, Itamaraty, que é o Ministério das Relações Exteriores, vê como grave encontro de embaixador de Israel com Bolsonaro. E por que foi visto como algo grave, como um grande desrespeito? Galera, pensa o seguinte: o diplomata, o embaixador de Israel aqui no Brasil, ele está representando quem? Ele representa o Estado de Israel, o governo israelense. Então, todas as tratativas, todos os diálogos, todas as negociações que ele faz, ele deve fazê-lo com a representação oficial do governo brasileiro. Jair Bolsonaro não é mais presidente do Brasil. Pelo contrário, né? Ele foi derrotado na última eleição e não ocupa sequer cargos públicos. Pelo contrário, ele está inelegível. E aí, quando o embaixador se encontra com Bolsonaro, é como se ele passasse o seguinte recado: eu, embaixador de Israel, reconheço como líder político no Brasil Bolsonaro, e não o governo que está aí agora. Então é mais ou menos esse o recado. E aí, por isso, o descontentamento da diplomacia brasileira nesse sentido. Tranquilo, tranquilo? Entendeu essa ideia? Deixa eu fechar aqui que está passando o caminhão da pamonha. Senão vocês vão ouvir do lado aí. Não, falar em pamonha, deu até fome, hein? Beleza, captou a ideia disso aí? Então, daí o desconforto e o clima ainda pior nas relações de Brasil com Israel. Beleza, beleza? E aí, na quinta-feira, ontem, o embaixador israelense, ele tentou se justificar. Ele fez aí várias entrevistas em canais aqui no Brasil, falando sobre a reunião que ele tinha tido, né? E aí ele justificou
dizendo que a reunião era com deputados, que haviam sido convidados, inclusive deputados do governo, deputados governistas de esquerda, portanto, e que a presença do ex-presidente Bolsonaro não era algo que ele soubesse. Ele ficou sabendo lá na hora que o ex-presidente estaria também presente naquela reunião. Então, dessa forma, ele disse que não foi qualquer tipo de provocação, não era nada nesse sentido. O fato é que o clima ruim já havia se instalado. E, além do mais, ele falou que Israel não tinha nada a ver com a demora na liberação dos brasileiros. Ele falou que a culpa da demora da liberação dos brasileiros era exclusivamente culpa do Hamas. E aí questionaram ele, né? Porque não fazia muito sentido essa justificativa. Veja só, desde que as fronteiras foram abertas, a fronteira, né? Passagem de Rafah, que eu te mostrei no mapa, foi aberta no último dia 1º, mais de 2.000 pessoas já saíram. E dentre essas mais de 2.000 pessoas estão, por exemplo, um grandioso número de cidadãos dos Estados Unidos, cidadãos do Reino Unido, cidadãos da Alemanha, da França, países que são países aliados de Israel e que têm grande proximidade, têm dado certo apoio às ações israelenses. Então, se de fato o Hamas estaria ou estivesse segurando os brasileiros, faria muito mais sentido o Hamas reter cidadãos dos Estados Unidos, cidadãos do Reino Unido, do que reter cidadãos do Brasil. Não faria sentido nenhum o Hamas reter cidadãos do Brasil. Por isso aí as aparentes contradições nas declarações desse embaixador. O fato é que ele não tem mais nenhuma interlocução, nenhuma forma de contato ou comunicação com o governo brasileiro. O governo brasileiro não se relaciona mais com ele. E é muito provável que, caso de fato os brasileiros voltem para o Brasil, consigam vir para o Brasil, o que a gente espera e torce que aconteça, é muito provável que depois que essa situação se resolva, esse embaixador aí, o Daniel Zonshine, ele não continue como embaixador de Israel aqui no Brasil. Porque perdeu como é que se diz aqui no linguajar diplomático? Perdeu a comunicação entre o governo do Brasil e ele próprio, que é o representante de Israel aqui em terras brasileiras. Beleza? Entenderam? E é lamentável, né? Que a relação entre os dois países esteja assim tão conflituosa. O que é algo fácil de compreender quando a gente olha para o atual governo de Israel e olha para o atual governo do Brasil. O atual governo brasileiro é um governo de centro-esquerda. Já o governo de Israel atual é um governo de direita, para alguns até mesmo de extrema-direita. Então são governos que têm posicionamentos ideológicos muito antagônicos. Mas, ainda que sejam governos que se opõem do ponto de vista ideológico, não deveria existir qualquer tipo de cisânia ou de rusga nesse sentido. Por quê? Porque nós estamos falando de guerra, estamos falando de vidas humanas que precisam ser aí preservadas. E essas questões políticas deveriam ser deixadas de lado. Mas, pelo contrário, elas estão aí muito presentes. Beleza, galera? Compreendestes? E aí, para encerrar, para não dizerem aqui que eu só falei da guerra em Israel nesse vídeo, quero também repercutir com vocês a entrevista dada ontem pelo candidato à presidência na Argentina, Javier Milei. Ele, inclusive, que vem aí liderando por uma pequena margem de vantagem, mas vem liderando as pesquisas nas eleições de segundo turno na Argentina, que serão semana que vem. E aí ele declarou mais uma vez que, se eleito, não terá reuniões, não terá relações com o governo do Brasil, com o governo Lula, porque, segundo ele, Lula é comunista e corrupto. E aí fica o questionamento, né? Será que ele vai mesmo cumprir isso? Por que fica esse questionamento? Porque o Brasil é nada mais, nada menos do que um dos dois maiores parceiros comerciais da Argentina. O Brasil e a China são, Brasil e China, são os dois países que mais compram e mais vendem da Argentina. Boa parte do PIB argentino depende de Brasil e de China, que são países por ele classificados como sendo comunistas. E aí o governo brasileiro, na minha visão, foi muito feliz em não respondê-lo, ou seja, em ignorá-lo. O governo vê bravata e decide ignorar as declarações aí do Javier Milei. Ministro brasileiro afirma que candidato a presidente da Argentina quer envolver petista, né, no caso Lula, nas eleições na marra. Então vamos aguardar. Eu não duvido nada que ele seja eleito, ele vem aí, né, bem colocado nas pesquisas,
E os argentinos estão muito cansados, né? Nos últimos 20, 30 anos aí, ó, tiveram governos de esquerda, governo de direita, e a Argentina só piorou. Aí agora eu acho que eles apertaram aquele botãozinho F, sabe? Falou, ó, não deu certo com quem a gente achava que poderia dar. Então vamos agora colocar esse loucão aí na presidência. Quem sabe o doido resolve. Doido por quê? Porque ele tem essa fama lá na Argentina, né? Diz ele que não penteia o cabelo desde os 12 anos, diz ele que toma conselhos com o cachorro de estimação, escuta vozes, enfim. Vamos acompanhar e ver isso aí. E aí depois a gente repercute novamente. Valeu, galera! Fechou? Espero que você tenha gostado, compreendido aí esses temas que eu trouxe agora. Deixa aí o like, comenta esse vídeo e apoia o canal. Na descrição do vídeo estão aí as informações. Nos vemos no próximo. Até lá. Valeu!